Olá, muito obrigado você que está nos acompanhando, nos assistindo em mais uma edição do nosso Jornal ACN. O Jornal ACN deste início de semana, hoje dia 12 de julho de 2021, segunda-feira. Eu agradeço você que está nos acompanhando pelos nossos perfis no Facebook. Tem a nossa página do Cubo Notícias no Facebook. Se você não está seguindo, não está curtindo também, vá lá, acompanhe, né? Clica para acompanhar, né? Em seguir ou curtir a nossa página. Para quem não tem o Facebook, tem o Instagram do Cubo Notícias, tem o nosso canal do YouTube, tem gente que tem o Twitter, então também tem o Cubo Notícias lá no Twitter. E que mais? O nosso site, lógico, o principal, o nosso site, onde além das edições anteriores você também acompanha todas as informações da nossa cidade e região, né? Principalmente as informações de Porangaba e região. Para você o nosso grande abraço e como sempre desejo muita saúde, muita proteção divina para você que nos acompanha, né? Muita esperança, muita fé, é o que nós precisamos. Bom pessoal, o Jornal ACN de hoje começa destacando sempre notícias, né, as mais importantes, né, para você. E vamos com os destaques aqui da nossa cidade de Porangaba e também da nossa região. Essa aqui é de um acidente inusitado, moto contra cadeira de rodas. Cadeirante atingido por moto em calçada no centro de Botucatu. Você também vai ficar sabendo, roubava gado do patrão, do próprio patrão, um funcionário furtava cabeças de gado, segundo a polícia, esclarecendo o furto de gado em Bofete, funcionário acusado do crime. Mais de 1 tonelada de maconha, PM localiza drogas após abordagens na rodovia Castelo Branco e em Laranjal Paulista. Nós vamos falar também sobre política na cidade de Conchas, né, depois de todo aquele burburinho de um processo de cassação aberto contra o prefeito Julinho Tomazella. Agora é a abertura de um pedido de cassação no mandato do presidente da Câmara, o vereador Rodrigo. Já já você vai ficar sabendo por quê. Bom, gente, nós também temos as notícias aqui da nossa cidade. Nós vamos começar abrindo o espaço do internauta, né? O espaço do internauta, onde moradora, ela apresenta aí uma curiosidade, né? Que eu inclusive fui verificar, num primeiro momento não encontrei, mas depois encontrei. Essa moradora diz que comprovante do IPTU de Porangaba está com a data de 2020. E já já vou mostrar para você, realmente há um erro aí. Cabe esclarecimentos sobre esse erro. O que mais nós temos sobre Porangaba? Ah, gente, essa aqui aconteceu, né, no finalzinho do mês passado, né, há alguns dias, né? Uma mulher de 40 anos detida em Porangaba após atropelar e matar policial civil em rodovia aqui do interior paulista. Você vai ficar sabendo o que aconteceu. E essa mulher foi localizada após atropelar esse policial e matá-lo. Ela foi localizada aqui em Porangaba, uma mulher de 40 anos. E nós vamos destacar também o vacinômetro. Um vacinômetro para você saber como é que está o processo de vacinação aqui em Porangaba. Temos até uma notícia boa, mais da metade da população tomou ao menos uma dose da vacina contra o Covid-19. Vamos lá então, gente? Vamos começando o nosso Jornal ACN. Bom, daqui a pouquinho, né, nós vamos destacar essas notícias aqui de Porangaba. Deixa eu só pegar uma coisinha aqui, né, que é para daqui a pouco. Para daqui a pouco eu mostrar para você esse problema aí que foi apresentado por uma moradora referente ao IPTU aqui de Porangaba. Então estava ali em cima, deixa eu já pegar e colocar aqui para não esquecer. Bom, gente, começando com as notícias aqui da nossa região, um acidente um tanto quanto inusitado aconteceu no centro de Botucatu. Isso foi na manhã de sábado, agora dia 10. Um atropelamento na área central de Botucatu, um atropelamento na calçada, com um veículo, uma moto, que se chocou
em uma cadeira de rodas. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. A Polícia Civil registrou na manhã de sábado um atropelamento na área central de Botucatu. Foi na rua Curuzu. Teve como vítima uma mulher e também um cadeirante. Pelas imagens de uma câmera de monitoramento, um motociclista, essas imagens não foram repassadas, apenas temos a foto aí. O motociclista ele perdeu o controle da direção da moto, né? Ele passou da calçada e atingiu o cadeirante e uma mulher que estava acompanhando esse cadeirante. O jornal Acontece Botucatu recebeu um vídeo que correu nas redes sociais, mas em respeito às vítimas que são expostas nas imagens, não divulgou. Ainda de acordo com testemunhas, uma viatura do SAMU esteve no local, socorreu as vítimas. Havia muito movimento na rua naquele momento do acidente. E testemunhas disseram o seguinte: o carro fechou o motoqueiro. Tinha um carro passando, ele fechou o motoqueiro, aí ele desviou para não bater no carro. Bateu em uma senhora e depois acertou o cadeirante e outra senhora, disse a testemunha ao jornal Acontece Botucatu. Há divergência sobre as manobras de moto e veículos na via. Outra testemunha entrou em contato com o jornal dando outra versão. O motociclista não foi fechado pelo veículo, não. Ele estava passando pela direita em alta velocidade e o carro foi fazer a conversão. Bom, não deixa de ter sido fechado. Mas ele foi fechado não na mão certa dele, ele estava ultrapassando pela direita. E aqui também em Porangaba tem uns, principalmente ali no semáforo, né? Entre a Estevam Maia e a 4 de junho, tem uns babaca que também gostam de ultrapassar pela direita. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. E tem uns babaca que também quer ultrapassar na hora que você está fazendo a conversão para entrar na rua. Então sempre tem uns babaca que faz isso. Né? Não estamos dizendo que é esse caso aqui. Mas, possivelmente, né, é só levar em consideração de que lado da calçada que ele foi. Se ele foi para o lado direito, ele estava errado. Né? O motociclista não foi fechado, estava passando pela direita. O carro foi fazer a conversão e fechou ele. Né? A Polícia Civil está vendo essas imagens e o registro da ocorrência já foi feito. Agora está averiguando as causas do acidente aí. Felizmente, todas as vítimas tiveram ferimentos moderados. Algumas tiveram arranhões aí no joelho, no cotovelo, o motociclista, a senhora também, né? O cadeirante, mas nenhum deles com ferimentos graves, graças a Deus. Gente, fica aí a dica para o pessoal, inclusive, que gosta de passar pela direita. Bom, gente, saindo de Botucatu, vindo para pertinho da gente aqui, a cidade de Bofete. Olha só o que está acontecendo em Bofete, o que aconteceu em Bofete. O GIAR, o Grupo de Investigação da Área Rural da DIG, Delegacia de Investigações de Botucatu, esclareceu o furto de uma cabeça de gado, de um bovino, que ocorreu numa fazenda localizada no município de Bofete. O nome da fazenda não foi divulgado. Segundo a polícia, foi apurado que esse boi ele foi desviado e abatido por um funcionário da fazenda. Isso no dia 26. Os integrantes do GIAR, após apuração e investigações, esclareceram ainda que, além deste bovino, também obtiveram a confissão do acusado, né, que há 6 meses furtou outro bovino. O próprio acusado confessou que, além dessa cabeça de boi, ele tinha furtado já outro, há 6 meses. Ele confirmou, portanto, disse que praticou o crime para quitar uma dívida de R$ 1.800 que tinha com um morador da cidade de Bofete. Negociação relacionada a uma troca de veículos. O autor responde aos crimes praticados contra o patrão, portanto, crime de furto, e está detido. Gente, é uma prática, infelizmente, muito comum
principalmente dentro de fazendas. Eu mesmo conheço casos de algumas pessoas aí que trabalharam em fazendas e fizeram muitos desses golpes aí, né? Por exemplo, um que o pessoal... isso é caso que eu sei, né? Que aconteceu há muitos e muitos anos atrás, né? Funcionário vai lá, pega uma pastagem cheia de Nelore, tudo cabecinha de gado branco, né? Nelore é difícil de se identificar, né? É tudo branquinho ali no pasto, é até bonito de ver. Aí o fazendeiro tem um monte de cabeça de Nelore, o que ele faz? Ele furta já um boi, um animal em ponto de abate, né? Ele furta este animal em ponto de abate já e coloca ali no meio um bezerrinho Nelore mestiço ou branco, não precisa nem ser Nelore puro, coloca lá um bezerrinho bem bem refugão mesmo, sabe? Só tô a capa da gaita, só a titela. Aqueles bezerrinhos bem com o pé na cova já, só aqueles bezerrinhos, só o osso e a titela, só a titela e o couro, né? Só a titela e o courinho branco. Ele desvia uma cabeça de bovino saudável em ponto de abate e coloca ali um bezerro, um gado em refúgio praticamente, né? Porque na hora da contagem, é feita a contagem e o cara conta o número de cabeças, né? Vai ver aquelas cabecinhas brancas, ele vai contar o número de cabeças e bate, o número dá certo. Aí muitas das vezes o furto não é constatado, né? Acaba sendo despistado, mas tem gente que acaba fazendo isso, né? Subtrai uma cabeça de gado saudável, bonita, coloca outra ali bem refugada, bem vagabunda, né? Que até crescer, isso se crescer, porque tem animais que vêm realmente com refúgio, não crescem, não passa daquilo, é uma genética ruim. Aí fica ali, mas fica ali, o cara conta, o empregado conta, o próprio fazendeiro conta e bate, né? Fala, não, tá tudo aí. Sabe de nada, inocente. Mas não tá. O que tá é um refúgio ali. O boi bom mesmo, o cara desviou. Gente. Infelizmente tem muito disso aqui no interior paulista. Infelizmente. Tá aí um caso esclarecido na cidade de Bofete. Toma cuidado, viu? A polícia está conseguindo verificar bastante esse tipo de ocorrência, principalmente agora com o valor da arroba do boi, que está passando dos R$315, né? O preço da arroba. O valor da carne também está um absurdo, e essa ocorrência de furto de gado e até furto de carne vai ser bem comum nos próximos dias, com essa alta no preço da carne, que com certeza a carne vai subir mais, tendo em vista que o diesel subiu, o transporte do gado subiu, a energia elétrica subiu, o processamento da carne dentro dos frigoríficos também vai ter reajuste em decorrência da alta do valor da energia elétrica, né? Tudo que é fabricado com energia elétrica vai ter reajuste. Então, gente, se prepara, porque esse tipo de ocorrência de furto de gado, que já era grande, vai aumentar ainda mais, porque o preço das carnes também irão subir. E não podemos nos esquecer, outro motivo pelo qual o preço das carnes deverá ter mais um reajuste salgado nos próximos dias, é que estamos em inverno, período de estiagem, pouca pastagem, o valor da carne vai lá em cima. Bom, gente, mais de 1 tonelada. Vai gostar de maconha assim no quinto dos infernos. Bando de maconheiro, filha da p... Mais de 1 tonelada de maconha foi apreendida, aliás. Pessoas envolvidas nesse transporte da droga e também no armazenamento da mesma foram presas. Mas mais de 1 tonelada de maconha apreendida no sábado. Bom, o primeiro lote, pode-se dizer assim, foi de 852 quilos, que foi apreendido por volta das 9h30 da manhã pela Polícia Rodoviária Militar, pela Polícia Militar Rodoviária. Apreendeu esses 852 quilos de maconha na Castelo Branco, no quilômetro 111.
perto ali de Boituva. Durante a fiscalização na praça de pedágio de Boituva, os policiais militares rodoviários do Tático Ostensivo Rodoviário, o TOR, abordaram um caminhão Mercedes-Benz, cor branca, de placas do município de São Paulo, conduzido por um morador de Laranjal Paulista. Ele tinha um passageiro, um homem de São Paulo, que durante a entrevista aos policiais demonstrou muito nervosismo. Eles alegaram que haviam descarregado uma carga de velas no município de Laranjal Paulista, inclusive apresentando o endereço do local onde descarregaram as velas. Vela, né? Mudou o nome. Uma macaquinha. Eita, é massa demais, tu é doido. Eles descarregaram as velas lá, eles apresentaram o endereço. Não, nós descarregamos até as velas lá. Tá. Aí a equipe do TOR, durante vistoria no caminhão, lá no compartilhamento de carga, sobre uma lona, encontrou 10 caixas de papelão lacradas. E nelas tinha matéria-prima, eu acho que da vela, né? Vários tijolos de maconha. Os abordados foram presos em flagrante pelo tráfico de drogas. Com as informações e os endereços, o endereço, na realidade, posteriormente passado pelos dois, né, onde eles tinham descarregado a vela, com essa informação, os policiais foram até Laranjal Paulista, no endereço da vela lá, né? Aí, com o apoio das viaturas de Laranjal Paulista, da Polícia Militar, eles localizaram um outro caminhão e outro morador da capital em frente ao endereço, o endereço da vela. O morador de Lençóis foi abordado, se apresentou como dono da residência, como morador da residência, bem como condutor daquele caminhão. Ele entregou as chaves do veículo e do cadeado que trancava a porta da carroceria tipo baú do caminhão aos policiais. Na vistoria, os policiais militares rodoviários, eles localizaram vários fardos da vela, da droga. Maconha, gente, é tijolo de maconha, não tinha nada de vela. Também tinha uma caixa de metal vermelha lacrada que, após aberta com apoio do Corpo de Bombeiros, também continha maconha no seu interior. Os policiais militares deram voz de prisão em flagrante delito a essa pessoa lá de Lençóis Paulista. E todos os presos foram conduzidos ao DP de Boituva, juntamente com os veículos e as drogas, que totalizaram 1 tonelada 203 quilos. Fumando pedra, loucura. Nem louco. 1.203 quilos de drogas, né? São tijolos em maconha, 6 tijolos de cocaína e pasta base, pesando também 5.900. Os 3 homens presos em flagrante foram encaminhados para a carceragem a fim de aguardarem a audiência de custódia. Foram apreendidos pelo distrito toda a droga, 2 aparelhos de celulares e um rastreador e os 2 caminhões. Ou seja, uma baita de uma quadrilha de tráfico de drogas. Bom, esses são os transportadores, na realidade, né? Esse é o tal do mula. Os cabeças dessas grandes quantidades de droga, pasta base, tijolos de cocaína, de maconha, essas cabeças, esses daí, dificilmente são presos, porque muitas vezes eles estão acobertados, né, por gabinetes políticos em Brasília, nas capitais, né? A gente sabe quem são as grandes cabeças do tráfico no Brasil e os grandes interessados no abastecimento do tráfico no Brasil. Os narcotraficantes brasileiros não são esses que são presos em rodovias transportando toneladas de droga. Os narcotraficantes são aqueles que trazem para essa droga ser transportada e distribuída. E esses estão protegidos aí em muitos gabinetes do Brasil afora. Bom, gente, vamos falar de política. Conchas vive alguns dias aí de conturbação política, a cidade de Conchas, né? Primeiro foi o prefeito Julinho Tomazella, né, que recebeu aí a abertura de um pedido de cassação de mandato por suspeita de corrupção, né? Aí no dia 5, segunda-feira da semana passada, parece que
tudo foi esclarecido, parece, né? A Câmara acabou arquivando esse pedido de cassação do Julinho Tomazella, né? Parece que não foi consumada a probabilidade material de que ele tenha participação nesse suposto esquema. Pelo menos é o que ficou constatado. Agora, depois disso, eu não digo depois, vários dias depois, não. É no mesmo dia, dia 5, mais um pedido de cassação, mas agora não sobre o chefe do executivo, e sim o presidente do Legislativo Consciense, o vereador Rodrigo Leratovski, ou vereador Rodrigo, como é conhecido. Pois é, o que acontece é o seguinte: na mesma noite de segunda-feira, dia 5, o vereador e presidente da Câmara, o vereador Rodrigo, ele votou contra a cassação do prefeito Julinho Tomazella, ou Júlio Tomazella Neto. A maioria dos vereadores votou pelo recebimento da denúncia com pedido de cassação do seu mandato por suposta quebra de decoro parlamentar no desempenho das funções de professor, vereador e presidente da Casa de Leis. Ou seja, acúmulo de funções, o que é vedado pela Constituição, inclusive. Conforme relatou a cidadã Miriam Desidério, apresentando uma farta documentação, faz-se necessário investigar a conduta do vereador e presidente da Casa de Leis, que estaria procedendo de modo incompatível ao decoro parlamentar na sua conduta pública. A denunciante destaca que o vereador vem acumulando o cargo de professor efetivo da rede pública municipal com a função de vereador e presidente, causando prejuízo aos cofres públicos, uma vez que, em horário de aulas, mesmo remoto, o professor vereador estaria participando de reuniões oficiais na Câmara, na Prefeitura e até em outros municípios, sem ter sua falta em sua carga horária como professor. Não é descontado, segundo a moradora. Ele recebe o salário integral de professor, mesmo não exercendo toda a carga horária, bem como o salário de vereador, com adicional pela função de presidente. Diante do exposto, a cidadã solicitou a instauração do processo de cassação com afastamento imediato do vereador, pois, na função de presidente, ele pode atrapalhar a apuração dos fatos denunciados. Com os votos dos vereadores Márcio Merlim, Felipe Silveira, Adriano Cuidador, Aparecido Antonelli e Miguel Chaguri, a denúncia foi recebida e a comissão de investigação foi constituída com a seguinte composição: o presidente é o Fernando Garcia, o relator é o Márcio Merlim, né, o Márcio Merlim vai ser o relator, membro vai ser a Lígia Moisés. Votaram contra o recebimento da denúncia contra o vereador, né? A Lígia, contra o recebimento, os vereadores Lígia Moisés, ela é membro, mas ela votou contra, o Roque Batista, o Fernando Garcia e o próprio denunciado, o vereador Rodrigo, o presidente Rodrigo Leratovski. Vale lembrar que a sessão de julgamento, essa sessão de julgamento do vereador é impedido de votar, ele não pode votar em causa própria, né? Isso é ilegal, então ele vai ser impedido de votar, devendo ser convocado o seu suplente, o Júnior da Céu Azul. Os vereadores não deliberaram pelo afastamento imediato do vereador por entender ser inconstitucional, mesmo com a possibilidade de, como presidente, Rodrigo dificultar os trabalhos da investigação. Tem esse fato também, né? Agora, em sua página nas redes sociais, antes da votação, o vereador Rodrigo postou um vídeo com esclarecimento informando que tem a consciência tranquila de não estar faltando com o decoro parlamentar, pois seus horários são compatíveis, alegando que os diretores das escolas às quais está vinculado como professor são testemunhas que ele cumpre toda a sua carga horária. Bom, gente, tudo isso vai ser investigado. Até agora,
neste momento é prematuro você dizer está certo, está errado, né? Porque tudo isso tem que ser averiguado documentalmente. Então vamos aguardar, mas o que é muito triste para a cidade de Conchas é mais um escândalo político, mais um problema envolvendo escândalos políticos, quando existem vários outros problemas na cidade de Conchas a serem solucionados. Pavimentação de ruas, que está começando a já não está muito bom, né? Para melhor, com certeza, que a gente ia mudar melhor, já estava bom. Diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. Então, agora parece que piorou, né? Saúde nem se fala, prioridade de Conchas é fazer a reforma do hospital, que deram um tapinha lá na gestão passada, lá, uma pintadinha, né? Fizeram o que não era para fazer, enfim. Prioridade de Conchas nesse momento seria debater esses problemas. Conchas também está tendo um momento nada tranquilo na pandemia. Agora parece que a coisa está, né, tendo uma certa moderação. A pandemia está tendo uma certa estabilidade nos municípios brasileiros, graças à vacinação, mas ainda é muito pouco, né? Mas é isso, gente. São tantos problemas mais graves que deveriam estar sendo tratados neste momento e se dedica mais tempo, mais atenção política a um escândalo político, ao invés de se dedicar às necessidades do povo conchense. Uma pena. Bom, gente, vamos lá. Espaço do internauta. Agora aqui de Porangaba. Informações aqui da nossa cidade. Gente, nós recebemos não, na realidade nós vimos nas redes sociais, no grupo da nossa cidade, Reivindicação Popular Porangaba, a dona Vera Lúcia, a Verinha, ela falando o seguinte: bom dia pessoal, por curiosidade resolvi ler o comprovante do pagamento do IPTU e descobri que os comprovantes do pagamento do IPTU, no campo de dados da prefeitura e do proprietário consta IPTU 2020. Então estamos pagando duas vezes o IPTU de 2020 ou foi erro da gráfica por um lapso ou apenas mudaram o ano e valor e reaproveitaram o programa de confecção dos carnês sem fazer as devidas correções? Então está errado esse carnê. Por favor, senhores administradores da cidade, como resolver este problema? A quem procurar para correção? Pois além de pagar 2 anos de IPTU, esta verba no financeiro da prefeitura irá para qual secretaria? Ou ficará numa conta do banco, onde não poderá ser movimentado até o final de um processo administrativo? Espero ter alguém que possa me responder como proceder para não ficar inadimplente a este órgão público. E ela até me marcou aqui na publicação dela. Obrigado, Verinha. Um abraço para a senhora. Seguinte, pessoal, muita gente não vai entender, muita gente leu a postagem dela e foi pegar o carnê do IPTU para ver. Foi pegar o carnê do IPTU, né, para ver onde está o erro. Eu mesmo fui fazer isso. Folhei o carnê do IPTU inteirinho, não achei o bendito do 2020. Mas aí eu me atentei ao fato do seguinte: ela disse no comprovante. Comprovante é essa folha que, no caso, eu pago no banco. Não vai dar para você ver aí, né? Mas eu pago no banco e vem a folha do comprovante. Quem paga em lotérica também recebe um comprovante, não nesse formato, mas recebe um comprovante também. E o erro está aqui, gente, ó. Pega o seu comprovante, é o comprovante, está no comprovante do pagamento. Quando você faz o pagamento e recebe. Não está no carnê, o carnê está certinho, está 2021. Mas no comprovante, isso é mais preocupante, porque é uma coisa que está no sistema, então. Não é um erro de gráfica, infelizmente, dona Verinha, é um erro no sistema. Pode ser um erro de conteúdo do sistema, né? Um erro de digitação ali dentro do sistema, um erro
gráfico do sistema, mas não é um erro gráfico do carnê. É mais complicadinho, viu? Então vamos lá. Então tem aqui o depósito, tal, vencimento, o valor do documento, né? Aí vem aqui, dado do beneficiário original. Aí tem o CNPJ da prefeitura, 46-634-580-1000 ao contrário, -70. Razão social, Prefeitura Municipal de Porangaba, nome e fantasia. Aí tá aqui, ó, no nome e fantasia. Talvez seja só mudar isso no sistema, né? Seja um problema na interface do sistema só. Mas está nome e fantasia, Prefeitura Municipal IPTU 2020. Então, fica aqui para a Prefeitura de Porangaba esse apontamento aqui. A Dona Vera Lúcia, ela apontou como erro gráfico e realmente deu a entender que seria gráfico da impressão do carnê, mas não é no carnê. Ela deixou explicado aqui. Resolvi ler o comprovante de pagamento do IPTU. Então o problema está no comprovante. As unidades recebedoras, inclusive, estão emitindo o comprovante com esse erro do nome fantasia Prefeitura IPTU 2020. Eu creio que isso não implicará ou dará algum erro no recebimento do IPTU. Creio que não. Eu creio que seja um erro de digitação na interface do sistema. Seja algum erro, eles não substituíram o ano na interface do sistema do recebimento. Mas o sistema de recebimento é o mesmo. Ele está recebendo, né, pelo que eu mais ou menos entendo de sistemas, ele está recebendo normalmente, está funcionando normalmente, mas há um erro de digitação na interface do sistema. Então a prefeitura tem que arrumar isso, pois pode acabar, né, deixando os moradores preocupados. Agora, se persiste alguma dúvida, eu peço para que as pessoas procurem a prefeitura lá no departamento de tributações, né? Entre em contato com a prefeitura, mas eu creio que eles irão explicar. Como eu não tive tempo de checar ainda, porque eu vi agora há pouco de manhã, já estou gravando o jornal, mas pelo que eu entendo de sistemas e pelo que eu vi aqui no comprovante, né, eles esqueceram de substituir lá na interface do sistema o ano, né, no título lá do nome fantasia Prefeitura Municipal, deveria ter substituído lá na interface do sistema o IPTU 2021 e eles acabaram esquecendo para ficar IPTU 2020. Mas não creio que seja o fato de estar pagando duas vezes o IPTU, né? Esse é o IPTU 2021 mesmo, mas eu creio que seja este o problema que está acontecendo. Um erro de informação ali na interface do programinha de recebimento do IPTU 2020. Bom, gente, deixa eu destacar mais uma informação aqui. Este fato ocorreu na noite de sábado, dia 26. Porém, nós recebemos a informação apenas agora, né? De que a suspeita de ter atropelado e matado um policial foi encontrada aqui em Porangaba, após fugir do local do acidente. Vamos destacar o caso aqui. Policial civil de Itapeva, ele morreu depois de ser atropelado por um carro na rodovia Raposo Tavares, em Capela do Alto. Segundo a Polícia Civil, a motorista que dirigia o veículo foi embora sem prestar socorro. O acidente aconteceu no comecinho da noite do dia 26, no quilômetro 132 da Raposo Tavares. Um boletim de ocorrência por homicídio culposo, ou seja,
sem a intenção de matar, foi feito, né? E foi registrado na seccional de Itapetininga. De acordo com o registro policial, o Carlos Adriano Oliveira Lino, né, que você está vendo as imagens, ele estava numa caminhonete transitando na rodovia sentido Sorocaba-Itapetininga, quando parou no acostamento da pista para verificar uma pane no motor do veículo. Ainda conforme o boletim, Carlos desceu da caminhonete para verificar o problema. E um carro que seguia no mesmo sentido da rodovia bateu na lateral do veículo estacionado e atingiu o policial. O policial era passageiro da caminhonete que estava ocupada por mais 2 pessoas. O resgate foi acionado, socorreu a vítima para o hospital de Itapetininga, só que ele não resistiu aos ferimentos e infelizmente morreu. A partir dessas informações, a Polícia Civil informou que uma equipe da Delegacia de Investigações foi enviada ao local do acidente para fazer perícia e identificou o carro que atropelou. Isso por meio de câmeras de monitoramento. As câmeras de monitoramento verificaram, portanto, a placa do veículo que atropelou e viram que se tratava também de uma mulher dirigindo. Com base nos dados filmados, registrados, a polícia encontrou o veículo em Porangaba. Isso no dia seguinte ao acidente. A motorista e o veículo foram encontrados aqui em Porangaba. Uma mulher de 40 anos. Não tem a identidade dela aqui. É uma mulher de 40 anos. Ela foi encontrada, o veículo dela também foi apreendido. Ela foi levada à delegacia, prestou depoimento e está sendo investigada em liberdade pelo atropelamento. O carro dela está apreendido. Gente, é o seguinte, se atropelou e fugiu do local do acidente, não deveria estar solta. Não deveria. Agora, face as leis do Brasil, né? É feita as leis do Brasil, como sempre. Ou seja, elas não são feitas, não são cumpridas. Onde já se viu alguém atropelar uma pessoa, fugir do local do acidente e continuar solto? Tem cabimento uma coisa dessas? É, gente, complicado. Brasil é Brasil. Vamos falar de vacinômetro aqui em Porangaba. A vacinação na nossa cidade chega a um patamar bem satisfatório. Vale lembrar que muitas das pessoas necessitam ainda tomar a segunda dose da vacina, mas ao menos 50% da população, 50,08% da população, mais da metade, portanto, da população estimada do município, claro, mais da metade, portanto, já tomou ao menos uma dose da vacina contra o Covid-19. Eu vou colocar os números para você acompanhar com a gente como é que está sendo a vacinação do Covid aqui em Porangaba, né? Outra grande notícia é que há cerca de 15 dias, Porangaba já está aplicando também a vacina Janssen, da Johnson & Johnson, que é uma vacina de dose única. Isso agiliza demais o processo de vacinação, né? Porque você tem, com a vacina da Janssen, a pessoa que recebe essa vacina
com 14 dias ela já começa a ter o processo imunológico dela já mais da metade protegido. E o processo de imunização da pessoa que toma essa vacina de dose única já está concluído em 28 dias, né? O que é muito bom. Agora, as pessoas que também estão tomando a vacina de 2 doses, né? Elas já estão, depois de algum tempo após tomar a primeira dose, parcialmente, não é por isso que você vai abusar, parcialmente imunizadas. Parcialmente imunizadas. Venha concluir, fechar o processo de imunização quando toma a segunda dose. Ok, gente? Então vamos com esses números aí que você já está vendo na nossa tela. As doses que chegaram para Porangaba são 7.262 doses até amanhã de hoje, até a atualização de hoje. Esse é o site do vacinômetro do governo do estado de São Paulo. Porangaba recebeu 7.262 vacinas. Dessas 7.262, aplicou 6.895. Portanto, restam para serem aplicadas, né? 367 doses. Resta 367 doses, porque recebeu 7.262 e aplicou 6.895 doses. Que mais nós temos aqui? Bom, as doses que foram aplicadas, como fica dividido isso? Pessoas que receberam a primeira dose, no caso de vacinas de dose dupla, 5.042 pessoas. 5.042 pessoas receberam a primeira dose. Receberam a segunda dose, 1.663 pessoas. E receberam a vacina em dose única. A vacina em dose única foi 190 pessoas. Foram 190 pessoas. Portanto, gente, o processo de vacinação em Porangaba, para as pessoas que receberam ao menos uma dose da vacina, chega a 50,08%. Mais da metade da população possui pelo menos um pouco de imunização aí. Esses que já tomaram a segunda dose, uma parcela deles já está com o processo de imunização fechado. Quem tomou a de dose única, né, quem já tomou há mais de 14 dias, começa a ter já uma certa proteção a partir dos 14 dias depois que toma a dose única. Vem fechar a imunização com 28 dias. Bom, gente, é isso. Então nós temos aí uma vacinação, graças a Deus, indo bem aqui em Porangaba. Pessoal, eu acabei de receber o boletim Covid desta segunda-feira. Agradecer a Cristiana, que agora está na diretoria de saúde, acabou de enviar aqui o boletim Covid de hoje. Deixa eu só dar uma olhada aqui e lembrar para você o seguinte, gente. Só lembrar o seguinte. No sábado foi feita uma campanha de testagem em massa aqui em Porangaba. Ok? Sábado foi feita uma campanha de testagem em massa aqui em Porangaba. Então, possivelmente, os números de hoje virão aí com um saldo de casos positivos maiores do que os das 2 últimas semanas, que tivemos números mais moderados. Então vamos conferir aqui, gente. Realmente nós tivemos, neste final de semana, um acúmulo maior de casos. Um total aí de 14 novos casos registrados durante esse final de semana. Mas lembrando que centenas de pessoas foram aí testadas.
Ou seja, quando se testa em massa, quando faz a testagem em massa aqui em Porangaba, localiza as pessoas infectadas, hein? Ou seja, o vírus está em circulação, as pessoas pensam, agora está calmando, não tem mais o Covid. Não, é que tem gente que muitas vezes não tem o sintoma, não está sentindo o sintoma e não passa pela testagem, não faz a testagem, não procura o serviço de saúde. Mas como teve a campanha na Praça da Matriz, dia 10, das 9 às 14 horas, as pessoas foram lá por curiosidade, deixa eu fazer o teste aí. Fizeram. E por isso deu um aumento no número de casos nesse final de semana, né? Tem gente até, inclusive, que sente o sintoma gripal e fala, é uma gripezinha, não vou fazer teste. Eu não estou com Covid, é só um resfriado. E tá com sintoma leve, né? Então, são muitos os assintomáticos e pessoas com sintomas muito leves que não fazem o exame, não vão até o pronto atendimento fazer o exame, e é por isso que não contabiliza. Mas como fizeram nessa campanha aí a testagem em massa, as pessoas acabaram indo, né? Estava lá na praça, foram e deu aí esse saldo, né? Infelizmente de 14 novos casos. Mas nós temos aqui 893 casos desde da semana, desde o começo da pandemia. E lembrando também que o número é um pouco maior também, porque nós estamos colocando a subnotificação aqui dos casos que ficaram acumulados na sexta-feira. Sexta-feira não saiu o boletim também. Então nós temos um número um pouco maior, mas nada extrapolando. Há um certo controle da pandemia, mas é aquele negócio, você faz mais testagem, você tem mais diagnósticos. Quer ver, no dia 7, quarta-feira, eram 879, não teve na sexta, hoje 893, desde o começo da pandemia. São 3 pessoas internadas em hospitais da região, 20 pessoas fazendo tratamento domiciliar, 851 recuperados. E temos aqui 19 óbitos. 19 óbitos. Gente, mais uma coisa. Um número positivo aqui. O número de casos suspeitos despencou. 8 casos suspeitos. 8 casos suspeitos. Então nós vemos uma melhora nos números, que poderiam estar muito maiores, e apesar de não termos o boletim de sexta-feira, ter ficado então a subnotificação de quarta para cá, de termos uma testagem em massa, né, em um período maior aí, sem atualização do boletim, nós tivemos aí então 14, né? 14 casos novos desde quarta para cá, né? Com testagem em massa, e um despencar no número de casos suspeitos, que foi para 8. Então é aquilo, nós estamos já adentrando, ainda está longe disso, mas estamos adentrando a imunidade coletiva, não imunidade de rebanho. Pelo amor de Deus, esse negócio de imunidade de rebanho é pagado. Gado deixa lá com o presidente dele, né? Né? Gado fica lá no cercadinho, lá em Brasília. E tem que se fuder, acabou! Gente, é imunidade coletiva. Nós estamos começando a registrar o benefício da vacinação em Porangaba, onde já ultrapassamos, como eu disse agora há pouco, a metade da população com pelo menos uma dose da vacina. Mas não é por isso que você vai abusar. Toma cuidado, viu? Gente que está vacinada pode contrair o Covid de forma leve e moderada. Só que ela transmite também, e você pode acabar transmitindo para uma pessoa querida que ainda não se vacinou. Então não seja responsável por isso. A vacina não é só para você. A vacina é para proteger as pessoas que você ama. Ok? Se cuide, continue se cuidando. Bom, gente, é isso. O Jornal ACN de hoje fica por aqui. Fique com a Santa Paz de Deus e até a próxima.